Sejam todos muito bem-vindos ao Cuidados Avançados, o podcast de baixa densidade tecnológica, mas que discute assuntos complexos para que você, profissional da PS, possa se sentir acolhido diante dos inúmeros desafios relacionados ao cuidado das pessoas com feridas. Eu sou Fabiane Ribeiro, enfermeira sanitarista, coordenadora da educação do TLRS, curadora e conteudista do curso Cuidados Avançados, Feridas no Pé Diabético. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o passo a passo da consulta de enfermagem para uma primeira avaliação completa da pessoa com diabetes que tem uma úlcera nos pés, com as enfermeiras estomaterapeutas Laura Ferraz e Sheila Mai. Nós vamos discutir os principais pontos que envolvem as etapas do processo de enfermagem no atendimento de pessoas com feridas nos pés. E no final, temos uma surpresa especial para os nossos ouvintes. Então já sabe, fica até o final para saber mais. Nossas convidadas de hoje são enfermeiras, especialistas, com ampla experiência na atenção primária, saúde digital, teleenfermagem, docência e preceptoria de alunos. Elas se destacam em suas áreas por apresentarem uma trajetória acadêmica sólida, com prêmios e aprendizagens, permeada por vivências práticas em diferentes espaços. Então, Sheila, Laura, sejam muito bem-vindas ao nosso videocast. Muito obrigada por toparem esse formato de aula diferente que a gente está propondo e espero que a gente consiga absorver ao máximo todo o conhecimento que vocês têm para compartilhar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com Telesaúde, referências, no nosso cuidado na atenção primária. Então, é um grande prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia. Eu que agradeço também essa possibilidade, estou animada, eu acho que a gente gosta muito de elaborar material, de falar, sobre teoria, mas poder ter um espaço para colocar nosso sentimento, o que a gente realmente vive na prática e compartilhar isso com os colegas dentro de um curso que se propõe a ir além, vai ser fundamental. Acho que é um espaço bem privilegiado que nós estamos tendo aqui. Espero que vocês possam sentir isso também. Então, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui hoje, queria perguntar para vocês o que é a doença do pé relacionada ao diabetes. Acho que eu posso começar falando. A doença do pé relacionada a diabetes na verdade, é um termo novo, recente, que desde o ano de 2023 vem sendo utilizado para a gente deixar de rotular o usuário como o pé diabético, a pessoa com o pé da diabetes, muito num sentido de um cuidado centrado na pessoa. Mas, enfim, o que é essa doença do pé relacionada a diabetes? É quando a gente identifica numa pessoa que tem diabetes alguns dos sintomas, que pode ser um pé com uma neuropatia, um pé com uma doença arterial periférica, um pé com amputação, seja ela prévia ou recente, um pé com uma ulceração ou com uma ferida, um pé com uma gangrena, que a gente conhece como necrose de coagulação, que você já deve ter visto nesse curso. Então, essas são algumas das manifestações do pé, da doença do pé relacionada à diabetes. É isso, é o termo comum, e acho que ainda faz sentido a gente usar, porque é muito do dia a dia, o pé diabético tem essa conotação, assim, quando a pessoa não é só o pé dela, e isso pode parecer bobagem, mas interfere inclusive na nossa prática enquanto profissional de saúde, uma vez que a gente vê, aquele paciente que tem um pé diabético e a gente está cuidando daquele pé, a gente está cuidando, fazendo curativo, fazendo uma avaliação desse membro e esquece que a doença de base, o diabetes, ela é uma doença sistêmica e que a gente precisa olhar para o resto, para o resto do corpo desse paciente, para o resto dos sistemas desse paciente, o quanto a diabetes está impactando nesse processo de cicatrização. Então, a gente opta por estimular essa transição no uso do termo, abandonar aí o pé diabético e começar a pensar nessa consequência da doença do diabetes lá nos pés dos pacientes.
Isso acho que é importante a gente entender que o cenário, né, da saúde ele está em constante transformação e que por vezes a gente acha, mas é um termo, é somente um termo, né? Mas é importante que a gente comece justamente a incorporar isso na nossa prática, porque de fato pode ser um termo, mas que vai fazer diferença no contato com esse paciente, no vínculo, né? No olhar para esse paciente, no nosso olhar, né, para ele, inclusive do paciente com ele mesmo, né? Que ele não é um diabético, né? Ele é uma pessoa que tem diabetes e que tem uma lesão, uma ferida, alguma questão ali no pé. E eu acho que o principal olhar para isso é de ver a doença, não especificamente só a úlcera, a ferida, porque quando a gente falava o pé diabético, a gente se remetia ao pé com a lesão, com a ferida e a ulceração. E esse novo termo, ele vem para pensar de forma mais ampliada a doença do pé, porque se eu tenho um pé de Charcot, eu já tenho um pé, uma doença instalada relacionada a diabetes, que não é apenas a ulceração. Então, nos faz no nosso dia a dia ampliar o nosso olhar para o cuidado, né, de várias outras dimensões, porque a pessoa pode ter apenas uma perda de sensibilidade periférica, mas ela já tem uma doença relacionada a diabetes. E que é invisível, né? É invisível. A neuropatia não vai estar manifestada ali com algo que a gente consegue ver, né? É no sentido, né? No sentido toque, e aí a gente vai falar na sequência. Para a gente poder seguir, assim, e poder orientar as pessoas que estão nos assistindo, como que os enfermeiros podem organizar o atendimento dessas pessoas na atenção primária? Quem já estava com a gente desde a live, né, de lançamento do nosso curso, onde a gente usa o modelo de cuidado, uma referência da Wounds Canadá, né, que é uma referência que a gente optou assim por seguir, porque acho que conversa muito com o que a gente acredita do cuidado da pessoa com alguma alteração da pele. Ali tem uma sequência, né, de passos e que a gente entende que conecta muito com o nosso processo de enfermagem, né? O processo de enfermagem que foi recentemente atualizado na resolução do Conselho Federal de Enfermagem, né? Atualizado nesse ano, com algumas pequenas modificações, mas que não perde o sentido, né? Desse passo a passo, da gente conseguir a cada encontro com os nossos usuários, ter esse raciocínio, essa linha de pensamento conectada de uma continuidade. E a gente tem na atenção primária o privilégio, né, da longitudinalidade, que é de poder encontrar essa pessoa ao longo de muito tempo, né, de muitos ciclos de vida, inclusive, né, e poder proporcionar a cada encontro esse raciocínio, né? Então, essa conexão que a gente vai trazer hoje, assim, e que está junto no nosso material escrito, desse ciclo de cuidado com o processo de enfermagem, que é o que nos estabelece como profissionais autônomos, né, nesse cuidado. Nada mais é do que uma estruturação da forma com que vai se realizar esse atendimento, né? É a gente poder, como a Laura falou, pegar o raciocínio clínico e colocar de uma maneira um pouco mais estruturada e fazer esse passo a passo, né? Seguindo uma ordem que é teoricamente lógica, né? Quer explicar um pouquinho pra gente, Sheila, quais são esses passos, né? Trazer, assim, brevemente o que cada passo tem de mais importante? Claro, quando vocês falam, né, do processo de enfermagem, é algo que já está instituído, né, nas resoluções do nosso conselho. Então é importante, onde tem o cuidado de enfermagem, esse cuidado deve ser organizado por meio de raciocínio lógico, clínico, por evidências, mas como que a gente organiza ele? Esse que é o desafio, né, nosso no dia a dia. E aí as nossas legislações, o nosso conselho nos diz, bom, existe uma organização que é o processo de enfermagem. Só que eu sei que muitas vezes a gente se depara no nosso dia a dia e olha para o processo que é constituído, como vocês já falaram, né, de 5 etapas, que vamos relembrar essas etapas, né, todas já sabemos, mas para a gente relembrar, a primeira etapa é a avaliação de enfermagem, que é constituída da coleta de dados, de uma anamnese, seguida então com o exame físico, e aí vem a segunda etapa, a partir desse olhar de coleta de dados, daquilo que eu verifiquei, avaliei, a gente prevê os diagnósticos de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem, a gente tem a sustentação, né, do fazer em cima de taxonomias de enfermagem, no qual se apresentam diferentes taxonomias. Talvez muitos de vocês já tiveram
apropriação na formação, que é mais comum a utilização da NAN, da NIC, NOC, mas nós, nesse curso, optamos pela taxonomia da CIP, que é a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem, porque é a taxonomia que a Organização Mundial da Saúde reconhece como taxonomia de enfermagem e também é a taxonomia que melhor corresponde às necessidades e demandas do enfermeiro da atenção primária. A partir dos diagnósticos, a gente tem que pensar nesses resultados, o que a gente quer com o nosso cuidado, e aí sim planejar o cuidado de enfermagem. E a partir desse cuidado, então, a etapa da implementação de enfermagem, que aí nessa parte da implementação a gente pensa em ações estratégicas que envolvem o profissional enfermeiro, mas também a equipe de enfermagem, e nos desafiamos ainda mais a pensar num cuidado mais ampliado, que não é apenas da enfermagem, né, mas que envolve também uma equipe interprofissional e muitas vezes também a rede intersetorial, né, não apenas nós enquanto saúde. E por fim, a última etapa, que é a evolução de enfermagem, que é poder ver os resultados alcançados, a necessidade de um novo planejamento, que antigamente, então, vocês viram que esses nomes mudaram, embora a evolução de enfermagem seja algo do nosso fazer escrito, agora compõe essa denominação como a última etapa do processo de enfermagem. Que é o momento que se faz a avaliação do processo todo, né? Que a gente vai observar. Que é acompanhar essa evolução, né? E essa evolução pode ser positiva, pode ser negativa, vai precisar, né, voltar um pouquinho, ver qual é o ajuste do planejamento e da implementação que precisa ser feita. E acho que é interessante a gente pensar sempre como algo que não é rígido, né? Eu acho que esse é o nosso ponto aqui, porque quando a gente estuda, quando a gente escreve, tá lá na nossa apostila, né? Esse passo a passo como algo que vai acontecer exatamente nesse caminho, desse formato, até chegar o dia que eu vou conseguir fazer uma evolução. E é um processo dinâmico, né? A gente vai estar tendo encontros com essa pessoa em vários momentos, né? E aí não necessariamente dentro da consulta de enfermagem, mas o processo de enfermagem vai acontecer em todos esses encontros. Perfeito. Eu queria trazer um ponto em relação especificamente à avaliação de enfermagem. A gente sabe que muitas vezes a demanda da PS ela é complexa, né? A gente tem uma demanda muitas vezes alta e a gente sabe que existem instrumentos, então, que nos ajudam a poder organizar um pouco melhor esta coleta, né? Vocês podem falar um pouquinho dos instrumentos que a gente está trazendo no curso? Claro. Na verdade, o instrumento a gente traz uma construção para facilitar muito o teu dia a dia, que ele pode ser utilizado não apenas, como a Laura falou, em consulta de enfermagem, mas quando eu vou fazer um contato lá na sala de curativos para avaliar uma úlcera já, né, no pé, ou uma amputação. Então, esse instrumento é uma ferramenta que vai te apoiar em quais são as perguntas necessárias, o direcionamento de uma coleta de dados para ter informações importantes, porque a gente sabe que a diabetes ela é influenciada por diferentes fatores de risco, então poder identificar esses fatores de risco que muitas vezes eles se dão no dia a dia do cotidiano das pessoas, então ter uma boa anamnese, uma construção para ter um conhecimento de fatores que estão expondo aquela pessoa, seja para a cicatrização de uma lesão que não está tendo o resultado que a gente espera, para poder identificar o que está acontecendo de forma equivocada, ou seja, para prevenir, né, um agravamento ali numa doença instalada, uma pessoa que já está com uma perda de proteção periférica, perda de sensibilidade periférica, que a gente não sente ali, bom, mas e qual é o fator? Essa pessoa é tabagista? Essa pessoa faz uso de quais medicamentos? Então, o instrumento ele vem para o nosso dia a dia facilitar e tentar organizar o nosso pensamento para, a partir de informações consistentes e básicas, para a gente criar os nossos diagnósticos e, de fato, poder trazer intervenções que respondam com as necessidades, com aquilo que foi coletado. Eu gosto de
a Sheila trouxe um ponto, assim, né, que é, por que não tá melhorando, né? E aí, muitas vezes, acho que pela nossa experiência de consultoria, a gente tá acompanhando ali, muito focado, né, no cuidado com a ferida, em usar a melhor cobertura, em identificar os tecidos, em, né, proporcionar para esse usuário que ele tenha maior conforto e tudo mais. E aí a gente, por alguns momentos, começa a ver aquela lesão fechar, e aí daqui a pouco de novo ela abre. Às vezes, o que pode tá faltando nesse caminho é justamente essa estruturação do raciocínio, né? É a gente conseguir parar, né, trazer esse usuário para dentro do consultório, né, porque às vezes é isso, esses encontros esporádicos a gente vai juntando o nosso quebra-cabeça lá do cuidado, né, e aí na primeira anamnese eu não usei um instrumento, então eu acabei não fazendo algumas perguntas chaves, né, ou eu até fiz, mas esse usuário ainda não é vinculado comigo, então ele não se sentiu à vontade de me dizer, às vezes eu fiz de uma forma com que ele ficou constrangido, não quis me contar que ele faz uma coisa que a gente considera como errada, né? E aí isso vai aparecer ao longo do tempo, ele vai ir se vinculando e sentindo a necessidade. Então, a cada encontro eu preciso passar de novo, não vou fazer toda a anamnese de novo, né? Mas eu preciso passar ali por esse componente do processo, que é justamente para ver, será que não apareceu um elemento novo nessa história, né? Que é o que está impactando nessa cicatrização. Então, os nossos encontros esporádicos, em algum momento, e aí a gente vai falar depois, né, sobre essa frequência, a gente vai precisar sim entrar para dentro do consultório e seguir esse passo a passo, que é para juntar o nosso quebra-cabeça e dizer, tá aqui o ponto que é prioridade nesse momento, né? Então, quando a gente fala em diagnóstico de enfermagem, ou mesmo nas intervenções de enfermagem, a gente vai ter diferentes diagnósticos para diferentes momentos, né? E a gente vai fechar esses diagnósticos. Eu estou identificando aqui que existe um problema, eu vou trabalhar nesse problema, mas eu não estou resolvendo, eu não vou curar esse paciente da diabetes, né? Eu vou fazer um ajuste, fazer um cuidado para que aquele ponto melhore, né? Ou para que ele faça a adesão, sei lá, do medicamento, e aí, em controlando os níveis glicêmicos, a gente veja uma melhora na cicatrização, né? Então, pensando na questão da avaliação, que ela vai acontecer continuamente nesses diversos momentos, mas a estrutura é importante, né? Olhar para esses 5 passos é importante com alguma frequência nesses usuários, né? E acho que isso às vezes uma angústia muito que nós temos, né, no nosso dia a dia da atenção primária, é dar conta de tudo que nós temos que fazer. Então, o instrumento que a gente elaborou no curso, ele vem para facilitar, porque ele é um check-in, tu perguntar e vai fazendo, né, vai checando se tem ou não tem, que já vai direcionando para o raciocínio, para o diagnóstico. Mas, para além da anamnese, a gente, né, elaborou um segundo instrumento, que é especificamente os instrumentos utilizados para avaliação do pé, porque muitas vezes a gente faz uma avaliação de inspeção, que é aquela inspeção que eu aproveito de forma oportuna, veio para fazer uma coleta de citopatológico na hora que eu coloco na maca, tá sem meia, eu sei que é uma pessoa com diabetes, eu já aproveito e faço uma inspeção, né, desse pé para ver se já não tem algum calo, algum fator de risco, mas para além dessa inspeção, que é de forma oportuna, como vocês trouxeram, é importante a gente ter a consulta específica direcionada para a avaliação do pé, porque as evidências nos trazem, todas as pessoas com diabetes devem ter o seu pé avaliado pelo menos uma vez ao ano. E aí depois a regularidade, né, a frequência vai depender da estratificação de risco. E o nosso desafio na atenção primária, eu vejo que é muito isso, é a gente conseguir programar, né, um horário protegido para que a gente, de fato, consiga efetivar esse cuidado. E aí os instrumentos, eles nos facilitam, porque eles trazem também um poder... Bom, a pessoa com diabetes está numa consulta, daqui a pouco eu posso fazer uma consulta sequencial, ela veio para ajuste de medicamentos com um profissional médico, eu aproveito e trago ela para o consultório de enfermagem e a gente já faz a consulta para poder fazer a avaliação. E aí eu não preciso fazer relembrar o que eu preciso ver nessa consulta. Tem um instrumento. Tu pega o instrumento e aí o instrumento vai te direcionar e vai ver, olha, tem que fazer o teste do monofilamento.
né, que é o rastreio principal para ver a perda de sensibilidade motora, periférica. Precisa fazer o teste do diapasão. Bom, mas o que é isso, o teste? O instrumento está ali para facilitar o teu fazer no dia a dia. Porque como não é uma prática instituída, né, diferente em muitos locais, que às vezes, eu faço ação programática do pré-natal, da puericultura, a gente vê, e as evidências, os estudos relatam que as condições crônicas ainda não faz parte do cotidiano do profissional enfermeiro. Por isso que nós estamos aqui, né? Exatamente. E acho que só aproveitando o gancho, assim, dessa questão, eu sinto, né, por mim e pelos contatos que eu tenho, que às vezes a gente, enquanto enfermeira, como a gente faz um pouco de muitas coisas, a gente acaba perdendo o que é nosso, né? E aí, quando a gente fala em pacientes crônicos, a gente tem já culturalmente instituído na atenção primária os grupos, né? Até hoje eu ouço falar no hiperdia, que é aquela juntar, né, os pacientes hipertensos e diabéticos para fazer educação em saúde, ações que são super importantes, mas não é só isso, né? A gente não pode achar que o trabalho do enfermeiro é reunir, né, os pacientes para um grupo e que isso está posto. Isso também é uma ação, mas a gente precisa começar a procurar esse espaço de estrutura, com uma estrutura que está comprovadamente efetiva, que é a consulta da enfermagem, seguindo os passos do processo de enfermagem e com evidência científica de que a gente tendo esse parâmetro, né, de uma avaliação, de um exame físico bem feito, bem registrado, ele é um parâmetro de acompanhamento e ele pode sim evitar uma amputação, por exemplo, ou ainda evitar uma lesão, né, que vai trazer piora da qualidade de vida, né, uma série de outros fatores. Sim, a gente tem aí evidências, né, que a nossa prática ela impacta em resultados, né, quando a gente fala especialmente de pessoas com condições, né, como diabetes, por exemplo. Bom, então com isso a gente entra na nossa terceira e última pergunta, que é uma pergunta com duas perguntas, na verdade. Queria que vocês contassem um pouco, trouxessem o que vocês consideram de os principais desafios, então, com a tua prática, Laura, com a tua prática, Sheila, nesses atendimentos, né, no atendimento dessas pessoas, e já vamos aproveitar, né, a gente deve ter muitas pessoas nos assistindo que são recém-formadas, ou pessoas daqui a pouco que estão há muito tempo na prática e que precisam de uma palavra amiga, uma palavra de acolhimento nesse momento, porque sabem que esses cuidados são extremamente complexos, então que vocês já deem aí algumas dicas para a gente poder se fortalecer. Bom, começo eu então. Então, assim, um grande desafio, e aí eu vou recordando um pouquinho de quando eu comecei a instituir essa prática, né, na atenção primária, que não é tanto tempo assim, foi organizar mesmo essa programação dentro de uma agenda instituída. Então, horário protegido, horário para avaliação das pessoas com diabetes relacionado ao pé. E aí o segundo desafio, que eu me recordo assim, era como fazer a utilização do monofilamento, como utilizar o diapasão, como utilizar o martelinho para fazer a avaliação do tendão. Porque na graduação eu me lembro que a gente viu, mas muito pontual. E como não faz parte do nosso dia a dia, no momento de fazer, eu me identifiquei assim, como que eu faço? Então a gente tem o Telesaúde para nos apoiar, né, nas teleconsultorias e também buscando o material que agora vocês têm nesse curso para poder estar apoiando vocês. Então um grande desafio é o iniciar, é dar esse pontapé para a gente começar a fazer e aí a partir disso também vai se desafiando, principalmente quando se tem já a úlcera instalada, a ferida, qual é o melhor tratamento, qual é a melhor evidência diante de uma lesão que tu não consegue, né, ter a resposta tão rápida quanto tu espera. Então, qual é o aonde que eu busco esse conhecimento? Esses desafios permeiam muito no dia a dia do enfermeiro, porque, como a gente já falou aqui várias vezes, o cuidado ele é complexo. Para além de eu investir em ações de rastreio, da estratificação de risco, eu também tenho que ter, né, domínio do que eu vou fazer com aquilo que eu identifico. Bom, eu vou identificar um calo.
O que eu faço com esse calo? Eu tenho que fazer alguma coisa para prevenir que ele não venha a ser uma ulceração no futuro. Então, um dos grandes desafios assim que eu encontro na atenção primária é organizar e proteger mesmo, ter um espaço protegido para a efetivação desse cuidado e, diante disso, aquilo que se aparece, né, no nosso dia a dia, que é o que eu faço com aquilo que eu não me deparei constantemente, que são os desafios principalmente relacionados às coberturas, novas tecnologias, considerando que nem sempre a gente tem aquilo que as evidências nos retratam como sendo a melhor opção e como adaptar, né, aquilo que eu tenho a necessidades da lesão, da pessoa, do contexto como um todo. Acho que um dos pontos, só puxando, Sheila, que tu está trazendo, acho que a principal motivação quando a gente tem esse desafio de poder ter o horário protegido, de poder estabelecer essas ações na prática da PS, a motivação é avaliar quais são os resultados que eu vou ter a partir disso, né? E eu acho que isso é um ponto importante. Então, bom, vou começar depois do curso, aprendi a fazer, tenho os conhecimentos, tenho as habilidades necessárias e vou implementar algumas ações na minha prática, faça um acompanhamento, né? Acho que isso é importante, inclusive para poder justificar o porquê de uma consulta de 40 minutos, né? O que isso está impactando de fato, né? Na qualidade de vida das pessoas ou na melhora, enfim, acho que é só para fazer esse gancho. É isso, a gente fica elencando que desafios é que não faltam, né? E eu também compartilho de vários desses, acho que saber fazer, como resolver, né? E também como colocar limites para aquilo que está dentro da nossa atribuição, né? E ter a tranquilidade de dizer, olha, eu consigo ir até aqui e daqui eu articulo, né? Com a rede, com os colegas, enfim, com a família, com a comunidade, né? Como que a gente dá conta dessas demandas. E aí tudo isso me remeteu a como que a gente não desanima, né? Considerando que a gente vive uma realidade extremamente desigual, né? Num país de muita vulnerabilidade, assim, onde a gente encontra diferentes realidades na atenção primária. Como que a gente não desanima quando a gente não tem esse espaço protegido ainda, quando a gente não tem o insumo necessário para resolver, né? Ou quando o paciente não engaja, né? Quando a pessoa não está disposta, porque a gente sabe que apesar, né, de a gente fazer uma boa avaliação, ter um tratamento adequado, inclusive quando a gente tem insumo, tem um percentual desse cuidado que depende diretamente da pessoa com diabetes, né? Que é mudança de estilo de vida, que é fazer ali os cuidados, né? Que a gente orienta, assim. Então, isso tudo, a gente teve, acho que, o cuidado também de trazer alguns elementos para esse curso, que é de pequenas estratégias, né, que a gente pode colocar no nosso dia a dia, na nossa prática, para conseguir ter um bom vínculo com esse usuário, para poder dar esse retorno para ele, porque ao mesmo tempo que eu estou acompanhando, fazendo minha avaliação e vendo, eu estou tendo resultado, eu preciso que ele entenda, né? Eu preciso que ele também enxergue esse mesmo resultado positivo que eu estou vendo, ou que a gente consiga pontuar, olha só, fizemos algo aqui que não deu bom, né? A gente deu uns passinhos para trás. Vamos ver junto o que aconteceu? Acho que é como que a gente coloca o paciente como protagonista do seu cuidado. Exato. Né? Eu acho que é um baita desafio, né? O cuidado centrado na pessoa. Exato. E ele com autonomia de poder decidir, olha, talvez esse não seja o momento de eu cicatrizar essa ferida. Eu não tô dando conta, né, de fazer esse cuidado. Eu tô com outras questões agora que eu preciso resolver primeiro e tá tudo bem, né? E a gente precisa aprender a fazer pequenos contratos com essas pessoas, aonde a nossa frustração, né, não acaba impactando às vezes num abandono do tratamento, né? Ou às vezes seguir ali fazendo curativo todos os dias na unidade, mas sem todo esse arcabouço de energia, né, de intenção, né, para que as coisas realmente aconteçam. Então, acho que esse é um grande desafio, a gente conseguir se manter motivado, e eu penso que só o fato de vocês estarem aqui, né, de terem tomado essa decisão de fazer um curso onde o objetivo, né, é resgatar o conhecimento, qualificar as habilidades, já é um passo enorme nessa questão da motivação. Agora, como é que a gente mantém isso, né, ao longo do tempo? Então, a minha dica é essa, assim, né, a gente poder
conversar e colocar na mesa e ser transparente com as pessoas que a gente está propondo um cuidado, para que elas possam nos dizer se a gente está no caminho certo, né? Porque a gente tem as evidências, a gente tem instrumentos, a gente tem resultados, mas quem vai dizer se realmente aquilo está sendo bom ou não são as pessoas que a gente se propõe a cuidar, né? Eu vou fechar, porque eu também tenho uma dica para dar, para tentar também trazer um pouco esse ar de motivação para todos nós, é que muitas práticas que são baseadas em evidências, elas ainda não são aplicadas efetivamente na prática. Tem muitos estudos que trazem, alguns inclusive trazem uma média de 17 anos para que algo que é baseado em evidências entre efetivamente para a prática. Então, assim, a gente está com tempo. Acho que o primeiro passo vocês já deram, se inscrevendo nesse curso, né? Acho que isso é importante, a gente tem que, com certeza, com o nosso conhecimento, né? Buscar sempre formas de poder reduzir esse tempo, né? Quanto mais a gente conseguir aplicar a evidência científica na nossa prática, certamente vai ser muito, muito mais seguro para a gente e para as pessoas que a gente atende. Mas é isso, a gente precisa ir buscando e às vezes é em passinho de formiguinha mesmo e o primeiro passo, né, iniciou agora. Então, gurias, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, né, a gente poder ter realizado esse espaço diferente. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês possam acompanhar aí o segmento da nossa consulta que vai ser no nosso próximo podcast. Neste episódio, entendemos a importância das 5 etapas do processo de enfermagem no cuidado de pessoas com feridas nos pés. Além disso, discutimos também sobre estratégias de fortalecimento individual e coletivo para lidar com os desafios do saber e do fazer na prática da enfermagem. A surpresa é que no próximo episódio nós seguiremos acolhendo os desafios dos profissionais da PS, dessa vez compartilhando orientações de como realizar o acompanhamento de pessoas com feridas no pé diabético para que você possa criar o seu método de sucesso. Até lá!